Bora lá, nação, analisar nesse momento. Olha só, o Galvão Bueno, tem o Neto e também, olha só, os comentaristas do programa Jogo Aberto falando sobre a estreia do técnico Ancelotti na seleção brasileira. Eu gostaria já de perguntar para vocês qual é a sua opinião. O que você achou da estreia do Ancelotti na seleção brasileira? A informação que a gente teve, né, referente à imprensa esportiva, foi de que o Ancelotti trabalhou nesses 2 treinos para não sofrer gols, para não perder a partida. Ele conseguiu a meta dele. Também que 2 treinamentos apenas não tem como ele voltar a fazer aquela seleção brasileira, jogar aquele futebol bonito que a gente viu jogar. Então tem que dar tempo pro homem. Ele chegou e vamos ver o que a imprensa esportiva falou sobre isso. Já chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lance Neto, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal do Neto, ao canal do Galvão Bueno. Jogo Aberto, link na descrição. Vamos lá então e ver quais são as informações aí da seleção brasileira. Certeza que muita gente deve estar decepcionada com o resultado e com a forma com que a partida foi jogada neste 0 a 0 de Equador e Brasil na estreia do técnico Ancelotti. Eu não esperava nada diferente. Nenhum técnico é mágico. Ninguém faz mudar inteiramente um time com 2 dias para se treinar. Então o que ele fez? Eu conheço bem, há muito tempo. Tudo que deve ter passado na cabeça dele deve ter sido: não posso perder. A seleção brasileira não pode perder nessa minha estreia. Então, ele confiou mais naqueles jogadores que ele conhece do dia a dia, no futebol europeu, com laterais que apoiam menos, se seguram mais, com 2 volantes e movimentação no ataque, marcação baixa, para tentar espaço para contra-ataque na velocidade com o Estevão e com o Vinícius, já que o Rafinha está fora, só volta no jogo contra o Paraguai. As entrevistas deixaram isto muito claro. Quando os jogadores disseram: marcamos bem, tivemos um esquema defensivo forte, o Equador teve mais posse de bola, mas evitamos que eles criassem grandes lances e grandes momentos. Esse foi o pensamento, tenho certeza absoluta, do Ancelotti. Ele sabe que pode ir muito mais à frente. Ele tem Rafinha para voltar, ele tem Rodrigo que está machucado, ele tem várias opções, ele pode mexer no meio campo. Um dia pode até ter um Neymar de volta, se Neymar se recuperar a tempo para outros jogos, ou para sequência de trabalho para a Copa do Mundo. Então, nunca passou pela cabeça dele perder, arriscar para perder. Não. Foi um 4-3-3 falso, porque foi um 4-3-3 que foi muito mais uma marcação baixa e fechar os espaços do time adversário e tentar algumas jogadas de contra-ataque. Vamos então aguardar agora, para pensarmos com mais calma, o jogo contra o Paraguai. O Paraguai ganhou do Uruguai. O Brasil nesse momento é 4º colocado. Se não ganhar do Paraguai no próximo jogo, pode cair para a 5ª posição com um bom resultado do Uruguai e aí entrar lá na última rodada final numa posição desagradável. Então ele sabe, se podia empatar esse jogo, tem que ganhar do Paraguai. Aí entra o Rafinha, ele pode entrar com o Martinelli, ele pode entrar com 2 volantes, o Rafinha fechando ali o meio campo, 3 atacantes, arriscar um pouco mais, colocar um lateral direito, por exemplo, que suba mais, que se libere mais, soltar mais o time e partir para ganhar o jogo. A grande preocupação hoje, tenho certeza, do Ancelotti era não perder. Vocês acham? Estou assistindo aqui pela Globo, Luiz Roberto, gente boa, baita narrador. Vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrei, Martinelli, Matheus Cunha? Vocês têm ideia o que foi a última seleção que a gente ganhou o título? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. E ainda tem os babacas ainda que fala do Rivaldo. Cara, juro, não é querer só cornetar, mas que coisa feia, que coisa horrível. Não, e o que mais me deixa impressionado, teve uma bola que o cara meteu pro Matheus Cunha e a bola passou entre as pernas dele. Entre as pernas. Cara, que vergonha. Tá. Parabéns aí. A pergunta pro Vinícius Júnior. E aí, Vinícius Júnior?
como é que é a estreia com o nosso querido Carlos Ancelotti? Ah, foi legal, ele é o melhor treinador que eu já tive, legal. E aí, agora, os ingressos sendo bem vendidos, né? Lá em São Paulo, sempre é, irmão. Mas por que não pergunta, seu Vinícius Júnior, por que você não faz gol na seleção brasileira? Por que no Real Madrid você joga muito e você ganhou 2 Champions, 2 gols em 2 finais? E por que na seleção você não joga nada? Por que você não é um jogador comum na seleção brasileira? O que falta? Qual o esquema que falta, Vinícius Júnior, para você jogar bem na seleção brasileira? Quem que tá errado? É o treinador? É os jogadores? Ou você que não consegue jogar na seleção brasileira até porque tá vestindo a camisa número 10? Não era uma pergunta boa? Neste cidadão aqui do programa, João Paulo Capelanes, pensa bem. Ele tá louco. Vai lá, Capela, boa tarde. Tá louco. Tá tudo pronto aqui? Tá tudo pronto? Terminei? Então atenção, ó. Eu gostaria que 1 a 1 se levantasse e viesse aqui pedir desculpas. Porque ontem fui amassado deste programa, só que eu prevejo, ó. Eu enxergo. Eu vejo. Ele é o Odete Roy. Eu quero 1 a 1 nesta fila. O Equador ganhou. O Equador ganhou. 1 a 1 pedindo desculpas aqui nesta fila. Você falou que ia ser 2 a 1 pro Equador, velho. Você falou que ia ser 2 a 1, você quer pedir fila. Só se for pra te bater, velho. Pedir desculpa pra mim, meu Deus. Primeiro jogo. Tá mais pra gente. Então já começa aí, Capela. Por que nós temos que pedir desculpas pra você? Por quê? Por quê? Eu vou explicar o porquê. Vale tudo agora. Eu vou explicar, porque ontem eu acabei falando que o Brasil não venceria o Equador e fui trucidado nesse programa. Não, você falou que o Equador venceria o Brasil. Pois é, mas eu falei que ou empataria ou perderia. Agora palpite é uma coisa ou outra. Você tem amnésia. Cada pachecada ficou, não, que o Brasil é isso, que o Ancelotti é aquilo. Agora já ouvi que o Ancelotti não é mágico. Mas ontem ele era o Harry Potter quase, né? Aí eu tive que ouvir que... Ele vai. Entendi. Então é o seguinte, gente. Infelizmente, a minha tese, ela bateu. Aqui está um torcedor brasileiro, mas a minha tese não bateu. A minha tese, eu gostaria que ela não batesse, na verdade. A minha tese, ela tá pra não bater, e eu vou explicar o porquê. O Brasil ainda não se classificou, faltando 1 ano pra Copa do Mundo, nós não classificamos. Eu não sei se vocês deram conta. A Jordânia está classificada. Mas só a Argentina está classificada. Pois é, mas olha só, a Argentina. Não, a Jordânia está classificada. Não, mas na América do Sul, só a Argentina. A Jordânia ficaria. Do Sul está fica no tatuapé, Jordânia. O Uzbequistão está classificado. Mas os dois últimos Jordânia fica nas duas últimas eliminatórias, 2 vezes, as 2 últimas vezes o Brasil classificou em primeiro. O que aconteceu na Copa do Mundo? Nem classificado a Copa do Mundo é mais importante, Capela. Eu não sei nem se vai pra Copa com essa bolinha aí. O Richard não vai pra Então, peraí, já que você gosta de palpite... 3 jogadores, ele vai pra Copa. Já que ele gosta de palpite, então olha pra câmera e diga, o Brasil não vai classificar. Eu vou falar uma parada pra você. Diga agora, então. Classificar pra Copa, como eu disse ontem, até vai. Mas olha, se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Foca em 2030 que dá, 2026... Nossa, como você é vidente. Eu gravo aí. Olha, a Argentina começou a Copa do Mundo perdendo para a Arábia Saudita. Todo mundo disse que era uma seleção fraca, ruim, que o Messi não era nada. E ela virou o jogo e virou campeã do mundo. Então, muita coisa pode acontecer. O cara nem conhece, ele não conhece o Rio de Janeiro, ele não conhece o Brasil, ele tá chegando, ele vai ter muito mais tempo. Eu acho que não dá para acabar com o cara por causa de um empate com a seleção que é segunda colocada, com 3 pontos a menos porque foi punida. E a gente empatou. Eu queria uma vitória? Queria, lógico. Torci até o final. Achei que poderíamos vencer em algum momento. Não aconteceu. Mas é o fim do mundo, Sgarbi. Acabou. Você humilhou aquele gordinho ali, ó. Humilhou. Tô esperando você pedir desculpa. Você é o primeiro a pedir desculpa. Você é o primeiro que tem que passar aqui, viu? Você já adiantou na hora do almoço. Não, mas é assim, eu também, vou ser sincero. O meu ânimo com a seleção é gerando expectativa pro futuro. É no futuro. O Ancelotti chegou agora, ele não é mágico. Essa primeira convocação, com certeza, ele teve ajuda de outras pessoas. Tá tendo tempo para realmente ver os jogadores agora. Foi muito rápido o processo, né? Ele chegou na CBF ali, convocou, já teve jogo. Então é uma adaptação, um tempo. Claro que é. Eu ontem esperava um pouco mais da seleção, tá? Sendo muito sincero, esperava um pouco mais de futebol da seleção. Tá vendo? Eu sinto falta de um meio-campista na seleção, um cara de articulação. Por que não Estevão ser testado, ao invés de ir na ponta dessa posição? Quem sabe ele faça isso com o Rafinha contra o Paraguai. O Rafinha, pode ser, então. Eu sinto muita falta disso. Na minha opinião, o meio da seleção tem ótimos jogadores. Alguns que devem. Bruno Guimarães, no meu ponto de vista, tá devendo bastante na seleção. Mas eu não espero que o Bruno Guimarães possa articular e fazer as jogadas pro ataque. É o que eu sinto falta, de um cara mais ofensivo ali.
Eu sinto falta. Só que é tempo. Aí vem esse tonto aí, já pede pra gente pedir desculpa pra ele. Tô esperando até agora. É tempo, cara. Tô esperando. Tem que ter paciência. Quem vai ser o primeiro? É um fato novo. Vi ontem o povo animado com a seleção. Lógico que com o resultado não animado? Tanto, mas tem que ter paciência. Animado? Agora com ele. Alguém ficou feliz com o empate ontem? Não, o que eu vou dizer pra vocês, de verdade, sem agora brincadeira, quando deu 45 minutos antes do jogo, eu tava ansiosa. Isso há muito tempo não acontecia. Há muito tempo eu não marcava a seleção no meu calendário prioritário. Tipo, não posso perder de jeito nenhum esse jogo. E era o sentimento que eu tive. Ah, mas foi 0-0, teve um pouco de frustração, a imprensa imaginou que o Ancelotti chegasse e resolvesse tudo, fosse mudar a perspectiva completa. Não é bem assim, Marco. Você sabe, conhece muito o trabalho de bastidores e o trabalho de uma comissão técnica. Não se resolve em uma partida. É claro, alguns ele talvez nem conhecesse pessoalmente. Então, o que ficou bom para mim nessa seleção? Sistema defensivo. Todas as bolas aéreas o Brasil ganhou. O Brasil jogou muito bem defensivamente, que é uma das coisas que o Ancelotti sabe fazer muito bem. O Brasil teve no Casemiro um retorno positivo. Teve no Estevão um ótimo jogador, um extrema muito bem aproveitado, cansou, saiu e tal. Mas eu vi coisas boas nesse Brasil. Alexandre, né, doutor? Alexandre, perfeito, bem lembrado. Então, o zagueiro. Zagueiro. O lateral também. O sistema defensivo foi muito bom. Já é um grande começo. Não tomamos gol fora de casa com o Equador, uma equipe rápida, forte. E o que eu percebi, o Vinícius Júnior tentando ganhar na velocidade dos equatorianos mais velozes que ele. Falta, às vezes, a inteligência para entender que aquele recurso está mais difícil. Trocar a bola, entrar por dentro. E ele jogou muito agudo. Então, essas coisas o Ancelotti vai perceber e vai moldando a equipe ao seu estilo. Eu achei que foi uma ótima estreia. Resultado ruim, mas uma boa estreia pelo que podia ser feito. Chico Garcia, todos aqui já concordamos que a questão defensiva, o Brasil se comportou muito bem. Ontem não sofreu tanto assim, o Equador também estava sem Ener Valencia, que é um jogador importante, sem outros titulares, o Kevin Rodrigues entrou na segunda etapa, mas mesmo assim, acho que por uma estreia, um campo que não era 100%, fora de casa, o Equador vem muito bem, não é um desespero. Agora, contra o Paraguai, imagino que tenhamos outra realidade. O próprio Ancelotti falou sobre isso, né, de que vai ser um jogo mais propositivo, o Brasil vai ter mais a bola, vai jogar em casa, essa expectativa, essa ansiedade que você teve, que o torcedor teve ontem, ela vai se verificar dentro do estádio. Então o ambiente que já me parece ter mudado também entre os jogadores, as entrevistas já foram num outro tom, né, fazia muito tempo que eu não vi o Casemiro sorrir do jeito que eu vi ele no pós-jogo, dizendo, poxa, ser chamado pelo Ancelotti. Claro, ele também, quando sai do Real naquele momento, ele não começa bem no United, agora vive de novo uma boa fase, e aí voltar para a seleção brasileira nesse momento. A expectativa está completamente diferente. É que a gente tem que contextualizar o que aconteceu ontem. É muito normal treinadores que cheguem começar a ajustar o time de trás para frente. E, gente, o Brasil tomou 16 gols em 14 jogos, né? 15 ontem. Então, assim, precisava estancar a sangria. E defensivamente, todo mundo aqui já falou, o Brasil foi muito bem. O que eu senti falta, obviamente, que o Ancelotti vai ter que resolver, é a nossa produção ofensiva. Quando ele coloca 3 volantes, e são ótimos jogadores, o Casemiro à frente da defesa, o Gerson e o Bruno Guimarães, são meio-campistas que também chegam à frente, eles não conseguiram, e aí é uma questão de execução, eles não conseguiram ter a circulação de bola e uma armação no meio que a gente precisa. O Sgabi citou aqui, um meia que respire o jogo, que pare, pense o jogo, que consiga criar alternativas. Por quê? Porque aí o nosso jogo foi lateralizado. Joga no Vinícius Júnior para ele tentar jogar a pessoal, joga no Estevão para tentar jogar a pessoal. E não tem uma aproximação, não tem um jogo associativo. O que acontece? O Equador dobrava a marcação dos dois lados e os caras não passavam. Então, assim, a gente não criou chances para o Richarlison, a gente não criou ofensivamente, a não ser uma bola. Ele furou. Como é que não criou? Então, criou chance, o cara fura. Não, ele foi mal, ele foi mal. Mas faltou muito, jogou bem. Mas faltou muito coletivamente também, ofensivamente, que é algo que o Ancelotti vai tentar corrigir. Ele chegou agora, e tudo isso, Chico, que você está falando, entra na questão também do entrosamento. Óbvio. Foram 2 dias com os 25 jogadores. Imagina o Ancelotti tendo que preparar uma equipe, analisando também a equipe adversária do Equador, você tendo que montar um esquema de jogo pensando no adversário. Agora contra o Paraguai... É a base da última Copa do Mundo. Não, mas deixa eu te falar. Mas só que o Brasil que perdeu para a Argentina foi totalmente modificado para esse jogo. Ele teve uma outra equipe. Agora, para jogar contra o Paraguai, ele vai implantar a maneira dele. Olha, estamos jogando em casa. Exatamente. Entendeu? E ele já deixou bem claro que ele quer transformar a seleção brasileira, o estilo de jogo,
no Real Madrid de 2023, 2024, quando perdeu o Benzema. Então não se assuste se ele não usar no próximo jogo nem o Richarlison, nem o Matheus Cunha, e colocar ali o Estevão, colocar o Rafinha e colocar o Vinícius Júnior. Daqui a pouco o Antony, o Martinelli. Agora tem um detalhe, contra a Argentina, no último jogo da seleção nós tomamos 4 gols. 4 gols. O Murilo, que era zagueiro do Corinthians, está na Inglaterra, nem foi chamado, porque fez uma partida desastrosa ao lado do Marquinhos. O Arana fora, o Bento foi o goleiro titular daquele jogo. Então eu acho que a gente tem que pensar... Hã? A base do Corinthians na zaga, né? Tinham 3 ex-Corinthians. Não é questão de Corinthians ou não. A questão é que era um outro time e um time frágil. A Argentina jogou ontem contra o Lanterna, o Chile, nem deu muita bola, testou jogadores, algumas novidades, alguns jovens, mas ganhou de 1-0 e ponto. Então eu acho que o Brasil agora ele precisa se reorganizar, precisa recuperar a confiança, o torcedor tá mais empolgado, a procura por ingressos agora para o próximo jogo contra o Paraguai é gigantesca, o primeiro lote foi embora rapidinho, então acho que tem também que olhar um pouco mais, há 3, 4 jogos. O Capelanes acha que o Brasil não vai se classificar para a Copa, corre esse risco. Eu acho que classifica também. Classifica vai, porque não tem como, né? Até quando você não quer classificar, você vai classificar, porque são 48 seleções também. Mas você disse que nem está classificado. Mas vai classificar. Ainda não classificou matematicamente. Vai classificar. A tendência é essa. Mas não ganha a Copa do Mundo, infelizmente. O Cicinho falou aqui não, porque o Ancelotti quer transformar o Brasil no Real Madrid. Ô, gente, aquele Real Madrid estilo de jogo. Toni Kroos, Modric. É o tipo de jogador que a gente não tem na seleção brasileira. Esquece esse negócio. Não, é estilo de jogo. Nós temos uma boa seleção, sim. Ah, para. Everton Guimarães, se você tivesse que dar uma nota para a seleção brasileira, eu até já fiz uma foto aqui para o Jogo Aberto, eu dei um 6,5, era estreia, o Estevão nunca tinha sido titular da seleção brasileira, eu nem acho que foi um jogo perto do que eu já vi ele no Palmeiras, acho que pode apresentar mais, o Richarlison muito abaixo, meio campo meio temerário, mas eu gostei mesmo da defesa por não sofrer gols, acho que é importante, agora contra o Paraguai, vamos cobrar um pouquinho mais. Ô, Renata, os 50 tons de cinza, presta atenção aqui, professora. Quando eu estudava, eu nunca passei de ano com mais de 6,5 de nota, né? E fui passando. Aqui de vez em quando estava atropelado aqui, outra colar. Agora vamos lá. Ainda bem que nós temos um treinador hoje que está muito acima dos anteriores que nós tivemos. O nosso melhor treinador em 2 Copas, que foi o Tite, o Ancelotti está muito acima dele. Então a capacidade do Ancelotti é a minha esperança. Por isso eu voltei a ser pachecão. Ponto. Você vai na casa do adversário, que é vice-líder das eliminatórias, e você traz um empate. Vai tratar isso como trágico no momento de improdutividade que a gente está vivendo? Não. Tá aí, nação, então, as últimas informações aí da seleção brasileira, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A próxima partida da seleção é contra o Paraguai, em São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa o seu like, comenta aí o que você achou da estreia do Ancelotti. A gente se vê no próximo vídeo.